Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família. Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Nossa devocional de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, parte A, que fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Você já parou para pensar na loucura em que Noé viveu naquela época? Nunca, não sei se você sabe, mas nunca havia chovido antes. Assim, chuva, como nós conhecemos hoje, segundo a Bíblia, nunca havia chovido na terra desde então. E aí Deus vira para Noé e fala assim: Noé, vai chover. Faz uma arca. E Noé, contra todo o impossível, contra toda a crítica, contra todo o impossível, Noé, com seu temor a Deus, conhecendo o Deus que serve, simplesmente obedece. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente, eu, você, por muito menos, a gente fica pedindo sinal a Deus, não é não? Ah, Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Me dá um sinal. Igual Gideão, Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, então faz isso. A gente fica o tempo inteiro, Deus já falou com a gente, Deus já nos deu uma palavra, Deus já liberou uma palavra pra gente e a gente fica pelo menos uma vez por semana fazendo prova com Deus para ter certeza se o que Ele falou foi Ele que falou mesmo, ou para ter certeza se o que Ele falou vai realmente acontecer. A gente fica provando Deus, quando na verdade nós é que estamos sendo provados na nossa fé. O Senhor liberou uma palavra para você. Obedece, faz jus à palavra. Noé creu contra o impossível, nunca havia chovido na terra. Noé simplesmente começou a construir uma arca. E ele não levou 12 dias, ele não levou 40 dias, ele não levou 6 meses construindo a arca. A Bíblia diz pra gente que Noé levou mais de 100 anos construindo a arca sobre uma palavra que Deus deu a ele. Se Deus deu uma palavra para você, se prepare. Deus deu uma palavra para Noé. Deus deu uma palavra para ele. Construa uma arca. Uma arca para salvar todos os animais e para salvar a sua família. Sobre essa palavra, Noé obedeceu. Depois de mais de 100 anos construindo a arca, a chuva veio, a palavra se cumpriu. Todas as espécies de animais foram salvas, inclusive Noé e sua família também foram salvos. E todos aqueles que duvidaram, toda aquela geração de Noé que duvidou, que zombou, que riu, que não levou em consideração, toda aquela geração foi à morte, porque não ouviram aquilo que Deus tinha falado. Seja você como Noé, minha amiga. Se Deus liberou uma palavra para você, se prepare. Noé ouviu a palavra de Deus e ele começou a se preparar, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. Então se prepare. Quero compartilhar um testemunho com vocês. Quando eu tinha aproximadamente eu devia ter uns 18 ou 19 anos, mais ou menos, eu recebi uma palavra de um profeta de Deus, um pastor muito abençoado, que o Senhor já o tomou para si, pastor Agenor. E ele falou para mim, eu tinha 18 anos, ele falou para mim: quando você casar, você vai embora daqui. Na época eu morava no Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos, eu nunca esqueci dessa palavra. Eu nunca procurei nada, eu só aguardei essa palavra no meu coração e esperei que, se fosse Deus que tivesse falado, se fosse Deus que tivesse liberado aquela palavra, ela simplesmente ia se cumprir. Eu tinha 18 anos quando o pastor Agenor falou isso para mim. Eu me casei com 33 anos. Depois de 2 anos de casada, o meu marido, Sérgio, recebeu uma proposta de emprego para cuidar do escritório da empresa que ele trabalhava na época, para cuidar da empresa do escritório de Manaus.
Quando ele chegou em casa com essa conversa, quando ele chegou em casa, amor, me explicando tudo, conversando calmamente, preocupado com a minha decisão, quando ele chegou em casa conversando que ele tinha sido convidado para liderar um escritório em Manaus, imediatamente o Espírito Santo me trouxe à memória a palavra do pastor Agenor: quando você se casar, você vai embora daqui. A palavra foi liberada, eu tinha 18 anos. Eu me casei com 33, com 35 nós fomos embora para Manaus. A palavra se cumpriu no tempo certo. A palavra se cumpriu 17 anos depois, mas a palavra tinha sido liberada e no tempo certo ela se cumpriria. O que isso acrescentou em mim? Eu não tive dúvidas de que era o Espírito Santo que estava nos direcionando para Manaus. É claro que eu tive medo, é claro que eu tive muitas interrogações, receios, afinal de contas, todo o meu trabalho, toda a minha família, todos os meus amigos, todo o meu ministério, estava tudo no Rio de Janeiro. Eu estava saindo do Rio de Janeiro para ir para 4.000 quilômetros de distância, no meio de um povo que eu não conhecia absolutamente ninguém. Mas por que eu não temi? Por que eu não recuei? Por que eu não virei para o Sérgio e falei assim, não, amor? Porque imediatamente o Espírito Santo me lembrou. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração: você lembra que eu disse que você ia embora daqui depois que você casasse? Quando ele falou isso, o Espírito Santo me lembrou. Eu amém, amor. Amém. Se é isso que Deus tem pra gente, é isso que nós vamos fazer. E aí eu compartilhei com ele essa promessa que eu tinha de 18 anos atrás. Nós rimos, nós choramos, nós nos derramamos na presença de Deus e nós obedecemos a Ele, porque tínhamos uma promessa. Deus tem uma promessa para você, se prepare. Se a promessa que você recebeu vem da parte de Deus, ela vai se cumprir no tempo certo, ok? Não corra atrás dela. Espere em Deus e se prepare. Tá, ok? Se prepare. Noé se preparou. Vai chover, então vamos construir a arca. Noé passou mais de 100 anos se preparando para aquela promessa da chuva, para aquela promessa do dilúvio. Então, se Deus tem uma palavra para você, se prepare. Se Deus falou que vai chover, se prepare, porque vem chuva aí. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.